Salve, salve, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a aula de hoje? Hoje estamos vendo então a revisão do módulo 4, os conflitos entre a ciência e a ética, entre o avanço tecnológico e o equilíbrio do planeta. A ciência sozinha não é capaz de resolver todas as questões humanas. No início do século XIX, a ciência moderna se posicionou fortemente contra tudo o que se acreditava na época, em especial contra as religiões, que apresentavam as crenças aos homens sem provas, pedindo-lhes apenas que tivessem fé. Fé é acreditar sem ver. Naquela época, e até o início do século XXI, portanto em 2001, a ciência continuava afirmando que seria capaz de explicar tudo no mundo, desconstruindo crenças e apresentando provas. Pois bem, a ciência não foi capaz de provar diversos pontos importantes para as sociedades. E hoje vemos o surgimento das crenças populares, medicina caseira, chás, alimentos não industrializados, movimento vegano, proposta de desconexão total. E um dos pontos onde a ciência moderna falhou foi em traçar um limite firme entre o avanço tecnológico e a ética. A ética é um código de conduta, uma série de atitudes tomadas com base em crenças, valores morais, sociais e históricos. Todas características que formam a mentalidade de um povo. Ao buscar o avanço tecnológico apenas, dizendo que não seria influenciada por crenças, a ciência se afastou do ser humano, constituído fundamentalmente de crenças, e produziu algumas aberrações, quer dizer, alguns absurdos. Por outro lado, a ciência avançou muito em áreas importantes como a medicina, saúde, transportes, comunicação e engenharia. É inegável que vivamos com mais conforto do que há 2 séculos atrás. Para que este avanço fosse conseguido, vidas foram perdidas, espécies vegetais e animais foram e continuam sendo extintas. O planeta quase entrou em colapso. Então, qual seria a saída? Se lá, no início da era científica, no século XIX, acreditou-se que o conhecimento era vital, que nada deveria impedir a ciência de evoluir, de provar suas hipóteses, hoje sabemos que é preciso respeitar os valores humanos. Que se importe com o bem-estar e as necessidades do ser humano para que tenhamos uma vida feliz. Por exemplo, se a ciência se propõe a produzir conhecimento e tecnologia para aumentar a produção de alimentos, deve também, de forma ética, buscar a solução para os problemas da fome e da miséria no mundo. Ou seja, dar uma contraparte ao mundo. Ao inventar máquinas super avançadas que substituem todo o trabalho humano, não podemos esquecer de pensar no desemprego e nos problemas sociais que isso pode gerar. Da mesma forma, investir em inteligência artificial em um mundo onde as pessoas leem e pensam cada vez menos sobre suas próprias atitudes e como suas atitudes afetam outras pessoas, pode ser antiético. Em resumo, a capacidade de gerar novos conhecimentos deve se integrar, se unir à necessidade do ser humano refletir sobre suas condutas e seu papel em um mundo melhor. Todo discurso ético, toda preocupação moral tem a ver com sonhos, com ideais. Eles são como as estrelas. Nós nunca as alcançamos, mas são elas que orientam os navegantes e tornam belas as nossas noites. Por isso, o ideal sempre é um estímulo para o aperfeiçoamento e um crescimento em aberto cada vez mais profundo. Um ideal importante para os dias de hoje é o bem comum.
Essa categoria do bem comum, ela foi lançada ao limbo. Quase ninguém fala do bem comum. Cada um fala do seu bem particular, da sua família, do seu negócio, das suas preocupações. Mas hoje nós somos confrontados com o bem comum da humanidade. Quem vai cuidar do aquecimento global? Quem vai cuidar do conjunto dos ecossistemas que permitem a vida e a reprodução da vida? Quem vai cuidar da humanidade? Podemos até perguntar, a quem pertence a Terra? A Terra não pertence aos grandes banqueiros, aos milionários. A Terra é um dom que o universo nos deu. A Terra pertence a Deus. E nós somos hospedeiros nessa Terra. E a nossa função é fazer que a Terra possa ser aquela que acolhe a todos e que possa realizar as bases fundamentais necessárias para a felicidade humana. O que é o bem comum? Na sua infraestrutura, é oferecer aquelas condições necessárias para a vida, como é a alimentação, como é a segurança, como é a educação, como é o lazer. Mas não só, também aquelas coisas humanísticas, permitir que as pessoas tenham autoestima, possam ser respeitadas, possam ser valorizadas, que possam realizar a sua biografia e plasmar a sua própria vida. Tudo isso compõe o bem comum e todos os seres humanos têm direito a isso. Mas o bem comum não se restringe aos seres humanos. Nós somos um elo da cadeia da vida. Então o bem comum tem que incluir o bem das plantas, dos animais, dos ecossistemas, porque nós formamos essa grande totalidade. Um outro ideal é a justa medida. Se há uma coisa que a nossa sociedade moderna não tem, é a justa medida. Porque ela explora de forma ilimitada todos os recursos da terra. Favorece um consumo ilimitado que atinge pequenas elites da humanidade. E nós somos excessivos em tudo, na violência, nas guerras, na propaganda. Nós colocamos o desejo no centro mais do que a vontade de viver e de conviver. Então a justa medida é aquela sabedoria que fica entre o mais e o menos, que especialmente nas questões da tecnologia, na salvaguarda do processo de desenvolvimento, se coloca essa questão. Quanto de intervenção eu posso fazer na natureza sem prejudicar a natureza e conseguir aqueles benefícios necessários para a nossa vida? Aí temos que medir de forma sutil a força e o benefício dessa força. E nós sabemos hoje, pela nova cosmologia, que a justa medida foi a grande lei do universo. Se a gravidade tivesse sido muito forte, ela atrairia todos os seres e haveria explosões sobre explosões. Se a gravidade fosse muito fraca, a matéria se teria difundido e não seria capaz de se condensar, não teríamos estrelas, não teríamos os elementos, não teríamos a vida. Então a justa medida é a sabedoria que faz com que nós saibamos encontrar o caminho do meio e assim satisfazer a todos sem prejudicar a ninguém. Um outro ideal importante é a sustentabilidade necessária. Sustentabilidade é uma categoria básica em toda a reflexão moderna do desenvolvimento e das reflexões sobre o planeta. Que diz a sustentabilidade? Que nós devemos usar os recursos de tal maneira que eles satisfaçam nossas necessidades sem danificar o capital natural. E ao mesmo tempo que tenhamos um olho para as gerações que vêm depois de nós, porque elas também têm direito de herdar uma vida saudável. Elas também habitam nesse planeta e são codonas de todas as coisas, junto com os demais seres. Então a sustentabilidade hoje não deve ser restringida apenas ao desenvolvimento, mas o fundamental é que haja uma sociedade sustentável. Isto é, com os recursos que temos, quanto de bem-estar posso dar aos cidadãos? Na aula de hoje,
nós revimos todo o conteúdo sobre os conflitos entre ética e o progresso da ciência, além de aprender sobre sustentabilidade, que foi o vídeo passado. Como tarefa, quero que você resuma em 3 linhas o que é necessário para manter a ciência evoluindo sem prejudicar a ética. São 3 linhas. Vai ser um exercício que vocês não poderão escrever nem mais e nem menos de 3 linhas. Tá bom? Um abraço, até semana que vem. Primeira coisa, pressão na escola. O adolescente, até os 17 anos, a única preocupação que ele tem, a maioria, é ser bem sucedido na escola. E essa pressão, ela vem num peso muito maior, porque entende o seguinte: por exemplo, uma pessoa adulta, ela tem várias funções. Então a gente pensa, dá um pouquinho para cada uma, tá bom. Porque a gente entende que ela não pode ser boa em todas, né? Não pode ser completa em todas. Alguma vai ficar sempre desfalcada. Nem que seja aí na área, não vai na academia, não faz isso, mas faz as outras. Na adolescência, como ele tem a escola como única tarefa norteadora, existe uma cobrança social, consciente e inconsciente de professores, de familiares e de amigos, para que eles consigam. E aí entra naquela caminhada da pressão, naquela caminhada da incompreensão, e aí ele começa Aí ele também começa a direcionar muito a autoestima dele pautado nisso. Então ele consegue, ele é um sucesso, ele não consegue, ele é um fracassado. E aí você vai determinando muito das crenças, entendeu? Então esse é um ponto importante dos pais observarem, de não olharem para o filho como aquela frase que para mim é muito estranha. E, tirou 10, não fez mais sua obrigação. Eu não concordo com isso, eu acho que não existe uma questão de obrigação, existe uma questão de superação a cada desafio que eles enfrentam. O segundo ponto é problema com os pais. Eles entram naquela fase de ninguém me entende, o pai não entende eles, aí ninguém se entende, ninguém consegue se entender, alguns não conseguem nem se comunicar. É como se fosse 2 mundos. Eu tenho alguns vídeos aqui sobre adolescente que falam sobre essa questão dos dois mundos. E aí o que acontece? Eles entram nessa crise de identidade e começam na busca por serem aceitos e se sentirem pertencentes. Aí eles começam a se desconectar dos pais, que muitas vezes acabam virando a história do químico, né? E por que isso acontece? Porque o pai, ele precisa se atualizar junto com o filho. Mas, Alice, como assim? É o filho que se atualiza? Na maioria das vezes. Porque o pai, quando você vê alguém crescendo, você leva um tempo para entender que ele cresceu, certo? Então você ainda olha para ele, com 15 anos o menino tá namorando, você fala, gente, mas é uma criança. Não é uma criança. E você precisa se atualizar para acompanhar ele. Os dois precisam andar juntos, porque ele tem muito para te ajudar a entender esse momento que, na verdade, nem ele entende, mas que vocês podem tentar interpretar os desafios juntos e vice-versa. Então, esse é um grande desafio que eles vivem aí, os pais também. Terceiro ponto, amizades e relacionamentos. Na adolescência, eles começam a ter essa definição por grupos de amigos. Então, você muitas vezes entra numa instituição de ensino médio, você vai identificando a galera do esporte, a galera dos estudos, a galera isso, a galera que... Enfim, são vários grupos. E eles começam a entrar nessa corrida por qual grupo eles vão pertencer. E às vezes, não necessariamente, ele entra em um grupo por ele se identificar com aquela ação, mas é por onde ele se sente mais aceito, é por onde ele se sente bem, e aí ele acaba sendo influenciado por aquilo a viver aquele tipo de comportamento ou ação. Então, é aí que entra também a importância da família estar junto, porque às vezes ele pode cair num grupo negativo, né, de pessoas que fazem escolhas erradas, de escolhas infelizes, e isso é negativo para o seu filho. Então, a autoestima, que está muito ligada a essa base familiar, está ligada a isso. Porque uma pessoa que se sente segura e que tem uma autoestima boa, ela não se influencia tão facilmente por grupos que não acrescentam em nada, né? Que não somam no desenvolvimento, no crescimento deles. E nos relacionamentos, que é onde eles começam a se envolver de fato com outras pessoas, ter parceiros, ter parceiras, e a viver essa primeira etapa do relacionamento amoroso, dos desafios que isso enfrenta. Alice, é importante? Claro que é importante. Tudo é importante quando a gente vive de forma consciente. Respeitar a sexualidade do adolescente, respeitar que ele já está despertando sentimentos, reações físicas, reações emocionais, e que isso é um processo natural e que ele vai vivenciando isso, descobrindo e amadurecendo ao longo da vida. O quarto e último ponto é os problemas que eles vivem com a própria aparência.
Na adolescência, é aquela fase dos hormônios total loucura e que você fica meio desencontrado. Seu cabelo, que era aquele cabelinho de criança, começa a ganhar outro estilo. A pele enche de espinha muitas vezes, alguns têm mancha. As meninas às vezes não sabem ainda usar uma maquiagem leve, mas que seja proporcional, né? Que consiga equilibrar essa dificuldade. Os meninos mais ainda, porque nem maquiagem tem. Aí vai aquele corpo que vai mudando, sabe? Você vai crescendo, vai inchando, mas ainda não definiu. E aí eles se olham assim, se sentem estranhos, né? E aí sempre tem também aqueles adolescentes que despontam e já tem aquela formação bem definida. E são essas referências que acabam gerando essa insegurança nos demais. Essa corrida por um padrão estético que não existe, que é tão triste, sabe? A gente vê quantos casos de pessoas que não se amam. Mas por que elas não se amam? Porque a sociedade determina um perfil estético onde as pessoas devem caminhar para alcançar ele. Só que não, gente, a autoestima ela não está ligada ao padrão estético que você se coloca, ela está ligada ao seu posicionamento. Ela está ligada, por exemplo, não é o fato da pessoa ser gorda ou o fato da pessoa ser magra que vai fazer ela feliz. O que vai fazer ela feliz é ela ter escolhas conscientes sobre ela. Ela saber que o que ela põe dentro do corpo dela é determinante para a sua formação, para o seu equilíbrio. Esse processo de autoconhecimento, ele é muito importante.